Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, onde quer que estejam, vamos lá, né? Vamos pensar aqui nessa questão do propósito e vidas passadas, né? Primeiro, qual que é a relação de uma coisa com outra, né? Se a gente for pensar aqui em termos espirituais, em termos karmáticos, em termos de conexões, né? Quer você acredite nisso, quer não acredite, sei lá, seja lá no que for, né? A gente pode pensar da seguinte forma: quando a gente vem para este planeta, para essa existência, para esse universo, e a gente chega aqui, todos nós, de alguma forma, assumimos uma condição. Essa condição pode ou não ser entendida como um propósito. Eu sempre dou aquele exemplo básico, né? Os pássaros têm um propósito, têm a condição de, normalmente, voar. Mesmo que a gente diga que nem todos os pássaros voam necessariamente, né? É o caso dos pinguins, se eu não me engano, né? Todo peixe, né, segundo me consta, todos os peixes têm que nadar, né? Isso é o propósito dos peixes, né? E se a gente estiver falando aqui de um outro mamífero, né? Talvez a gente estiver falando dos macacos, por exemplo, né? A função básica, né? O propósito básico dos macacos é subirem nas árvores, comer banana, né? Comer frutos, né? Isso é o propósito. E por isso eu falo dessas coisas muito simples, né? Porque assim, à medida que nós passamos por vidas e vidas, e a gente vai desenvolvendo, né, ou vai experienciando isso que a gente chama de ego, essas identidades, essas personas, né, esses personagens, vida após vida, a gente vai tendo essa, muitas vezes, ilusão de grandeza, né? E aí o que a gente chama de propósito pode ser uma coisa, às vezes, muito martiriosa, né? Um martírio, como pode ser uma coisa, como um sonho, uma hiperidealização, né? E a gente tem que entender que, e por isso o exemplo dos animais, né? Da natureza. Vai, até usando um exemplo ainda mais simples do que os animais. Qual que é o propósito de uma macieira, né? É dar maçãs, né? O propósito da árvore é esse, né? Então, o que acontece? A gente passa de uma vida para outra e muitas vezes, por conta das idealizações, por conta né, desses sonhos, dessas ilusões com as quais a gente se envolve, ilusão de poder, ilusão de que a gente tem obedecer e seguir, conquistar um lugar na sociedade, e essa ilusão de que a gente tem que, sei lá, não sei das quantas, né, cumprir isto ou cumprir aquilo de acordo com os ritos X, Y, Z. Ok, né, nós temos isso, mas isso não é quem a gente é de fato. Isso são só pedaços, né? São partições, e é a personalidade, a identidade que você está muitas vezes vivendo agora, que é
uma fração de outras identidades, de outras personalidades que você já viveu em outros tempos, né? Então, quando a gente fala de florais de vidas passadas, em propósito, né, quando a gente pensa nisso tudo ao mesmo tempo, uma outra função do propósito do floral é justamente desprogramar, limpar, trazer esse processo de desilusão, né, de desconstrução de que o propósito ele tem que ser algo sempre grandioso, fantástico, algo sem erros, né? Algo irretocável. Muito pelo contrário, né? Quando a gente pensa no propósito como algo natural, como algo que até deveria ser comum, né? Mas vamos pegar aqui um exemplo. Mas meu sonho era inventar um aplicativo XYZ que fosse ajudar na vida das pessoas. Assim, né? Vamos pegar esse exemplo. Uma coisa é você ter ideia, por exemplo, de desenvolver um aplicativo. Outra coisa é, de fato, você desenvolver isso e isso se tornar realmente útil para as pessoas e alcançar as pessoas que realmente podem fazer uso desse app, desse aplicativo. E outra coisa é você se tornar, por exemplo, enriquecer, né? Se tornar uma pessoa rica, milionária, com o uso, a venda, a administração desse aplicativo, né? Então, o que ocorre? O que acontece? O que a gente precisa pensar, né? Que nós temos ilusões, né? X, Y, Z. E muitas vezes essas ilusões, essas hiperidealizações, né? Enfim, tudo isso junto ao mesmo tempo, vem de vidas passadas, né? A gente vem de padrões. Então, algo aqui que tem que ficar muito claro. Quando a gente usa os florais e mesmo técnicas de meditação, enfim, e técnicas de percepção, também junto com os florais, o que a gente está fazendo? O que a gente está limpando? O que a gente está expurgando? São todos estes conteúdos, toda essa matéria, todo esse excesso de pensamento, e são esses condicionamentos que a gente traz de vidas passadas, e que, na verdade, acabam nos afastando de realmente vivenciar o nosso propósito. Que, às vezes, gente, é algo muito simples, né? Então, quando a gente limpa, quando a gente decanta essa ideia de que ter um propósito é uma coisa fantástica, e não que não possa ser, né? Mas quando a gente tem essa proposta, esse pensamento de que eu simplesmente tenho algo que eu quero fazer, eu simplesmente tenho algo que eu quero realizar, eu simplesmente tenho algo que eu sei que eu tenho condição de pôr aquilo para funcionar. Simples assim, né? E quando a gente tem isso, que é um aspecto podemos dizer aqui em uma outra linguagem, é um aspecto do raio azul, né? Do primeiro raio, né? Da vontade, do propósito, né? E temos esse discernimento em nos voltarmos para aquilo que nos é mais natural, mais comum. Quando a gente tem essa clareza, a gente simplesmente quer fazer. Mas a grande questão é termos as condições para isso. E um dos aspectos que faz com que a gente se aproxime do nosso propósito, daquilo que é o nosso real, né? Da nossa realeza, né? Do propósito real, é justamente a gente se limpar desses registros de
vidas passadas. Então, a gente se limpar, a gente se despir dessas várias personalidades, nas linhas de tempo, realidades paralelas, e isso tudo, que muitas vezes a gente vem ficando conturbado com isso. Então, e até algo que eu falo muito nos meus atendimentos, né? Porque vem pessoas que, mas eu fui uma pessoa importante, eu fui um barão, eu fui um duque, eu fui XYZ, eu fui um industrial, sabe? Não dá para você ver em vidas passadas, você não foi uma pessoa que teve um lugar X, e a primeira coisa que eu explico é, isso é algo que não importa. O que importa é você ter a percepção de que você está fazendo aquilo que você veio fazer, aquilo que você tem condições de fazer, aquilo que para você faz sentido. E você sentir que você está se realizando ao fazer isso. Que isso para você faz bem, primeiro para a sua pessoa. Mas eu fui fulano, eu fui não sei quem em vidas passadas. Bom, você foi muitas coisas, porque provavelmente a maioria de nós, aqui sem entrar nessas avaliações técnicas, mas a maioria de nós teve aí de 20 a 30, provavelmente, encarnações, né? 20 ou 30 aí, infusões, 20 a 30 experienciações de consciência aqui,